Não, pessoal, acho que é muito importante o debate que foi colocado aqui e acho que a resposta nos traz um pouco de quais são os problemas desse debate, né? Primeiro, a Jamília, ela colocou aí que ela tá falando da técnica, né? Ela vai fazer um discurso técnico, ela vai falar de lei. Como eu disse para vocês no começo desse debate, eu estudei na melhor faculdade de Direito do Brasil, vim da periferia, e lá eu aprendi que, na verdade, as nossas leis, a nossa técnica, o nosso judiciário, eles têm lado. Dizer que técnica é uma coisa que não é política, que é neutra, é uma mentira. E na faculdade de Direito a gente também aprende sobre isso, né? Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto é que, sendo eu alguém que veio do direito, que foi estudar numa escola extremamente elitizada, vinda da periferia, com pais que nunca nem terminaram o ensino médio, que eu vivi uma realidade que a maioria de vocês, a maioria da classe trabalhadora vive hoje. Que é a realidade de a gente estar colocado num bairro em que a maioria das mulheres, elas precisam não apenas sair para trabalhar, mas elas precisam cuidar de casa, porque todo mundo sabe que o salário hoje é tão baixo que quem mora na periferia não tem as mesmas condições de pessoas da classe média de contratarem alguém para fazer a sua comida, não tem as mesmas condições de contratar alguém para cuidar da sua casa. Essas mulheres, elas têm uma dupla jornada, que é o que a gente coloca, né? Em contrapartida, os homens, eles precisam trabalhar cada vez mais para sobreviver. E aí uma coisa que eu queria dialogar também com o que o Felipe trouxe aqui, né? Não sei que feminismo é esse que o Felipe tá falando, mas o meu feminismo é um feminismo que é feito também para defender os homens da classe trabalhadora, especialmente os homens negros, que também são colocados sobre um regime de extrema violência, tendo que trabalhar horas por dia para conseguir sobreviver. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque, de modo algum, eu acho aí que esse projeto de lei vai resolver os nossos problemas. Importante colocar isso. Não é lei a misoginia ainda. É um projeto de lei que, na semana passada, passou no Senado, mas ainda vai ser discutido na Câmara dos Deputados. Então, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Outra coisa, a Jamília, eu vi aqui que ela imprimiu a lei, muito importante. Então ela deve ter lido, por exemplo, tanto na proposta que foi aprovada no Senado, quanto no relatório da senadora, né, que foi a relatora, que é a Soraya Tronic, que na verdade, o que acontece? A gente incluiu aí a misoginia no rol de crimes discriminatórios lá da lei de racismo, a lei 7.716. Mas lá no Senado, houve toda uma discussão que não se quer punir quem apenas é misógino no pensamento. A própria lei faz essa diferenciação. A lei, ela se propõe a punir quem exterioriza a misoginia. Ou seja, você pensar aí na sua casa que você é misógino, eu acho que isso é um grande problema. Acho, inclusive, que isso abre espaço, sim, para que violências contra a mulher sejam cometidas. Mas se você não cometer nenhuma violência contra a mulher, nada vai acontecer com você. Ou seja, quem não deve, não teme. Bom, de novo, você falou que eu não respondi. Não, eu respondi segundo os argumentos que você trouxe. Acabar com tudo, porra. Muda o capitalismo pelo socialismo, já falei, acabar com as big techs e acabar com a pobreza. Problema solucionado. Agora, você não falou o que é misoginia. Define aí pra mim misoginia de uma forma tal que todo juiz vai entender da mesma forma e julgar da mesma forma. Você não vai conseguir fazer isso. Então já começa por aí o problema. Segundo, dentro do que a doutora falou, veja, eu acho interessante isso, né? Ah, poxa, sou advogada, vim da classe pobre, periferia e etc. Isso tá tudo certo, lindo, muito legal a história. E a história de vida de muitas pessoas também no Brasil. E de muitas pessoas que estão na periferia e não é porque são pobres e não é porque são dependentes que sofrem. Isso é papo, cara. Se fosse assim, a maioria dos homens seria misógino, seria violento. E tu olha pra sociedade e você sabe que não é assim. Você tratar os homens dessa forma é justamente fazer o que vocês estão lutando pela causa de vocês, só que contra os homens. Você não faz de 2 erros um acerto. A lei ela é equivocada por si só. O que você fala, propõe algo diferente. Me fala então, das 14 leis que existem hoje em proteção à mulher, o que já não existe que as protege? Essa lei só visa e vai trazer apenas crime de opinião. Agora vem cá, pensamento misógino. Se você não me define misoginia, eu tenho que guardar o pensamento pra mim. O que é misoginia? Segundo a Soraya Tronic, pode dizer, sei lá, que o lugar de mulher é na cozinha. Por que isso é misoginia? Ou mulher submissa ao marido. Por que isso é misoginia?
Veja bem, eu perguntei no programa, muito interessante isso para uma feminista. O que é mulher submissa ao marido? Você se sente ofendida? Ela, me sinto. Bom, mas eu perguntei para minha esposa, ela não se sente, sabe por quê? Porque é a interpretação de cada uma. Esse é o problema. O que é submissão quando eu digo isso? O que está passando na minha cabeça quando eu falo isso? Ou seja, vou ser julgado, pré-condenado, sem vocês sequer saberem o que eu estou pensando. Isso é perigoso. Essa lei é perigosa. Ela não defende a mulher. Me falem, já existem 14 leis protegendo a mulher nesse país. A própria Maria da Penha já é ampla. Me fala o que essa lei vai trazer de maior proteção às mulheres. A não ser criar o quê? Preconceito.